passar para Denise Gentil, por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço muito pelo convite do COFECOM, agradeço a presença de todos os conselheiros regionais, agradeço a presença do Arnaldo, que fez uma bela exposição do ponto de vista do governo, muito bem municiada de dados, excelente exposição. É claro que eu vou botar, e fui trazida para cá exatamente para fazer o contraponto, uma perspectiva que é completamente diferente da sua e que é a parte do diálogo com a sociedade que o COFECOM está nos proporcionando. Eu vou começar, infelizmente, por favor, cadê o Daniel? Daniel, por favor, você pode botar na planilha 32? Porque, em função da exposição anterior, eu vou começar lá do meio, depois eu volto para o início. Tá, Daniel? Vou bagunçar um pouco aí a exposição. Mas o primeiro ponto que eu quero levantar... 32. Como vocês estão vendo, eu estou falando em demolição de direitos sociais, ou talvez o melhor título seja encontrar os culpados para puni-los. É assim que eu vejo essa reforma da Previdência. Então, a primeira hipótese básica que eu vou lançar aqui para nosso debate é que o resultado fiscal da Previdência é determinado de fora para dentro. Não são os parâmetros internos da Previdência, né? Não é a idade que se aposenta hoje, não é o tempo de contribuição, né, que provoca o desajuste fiscal dentro da Previdência. Não se pode olhar a Previdência de um ponto de vista isolado de todo o cenário macroeconômico e da própria política macroeconômica que o governo pratica, certo? Então, a Previdência, ela é, essa primeira hipótese, atacada de fora para dentro. Por quê? E essa é uma visão que o governo insiste em não discutir com a sociedade. Em primeiro lugar, porque o governo faz uma política recessiva, frontalmente recessiva, certo? A política recessiva implica num corte radical dos investimentos do governo federal. Hoje fala-se que existem mais de 1.000 obras paradas, é o que sai na imprensa, né? O governo também faz... Eu não estou conseguindo passar, não. Está virado. O que aconteceu agora? O que eu... Aqui, é isso. Por favor. Então, voltando, né? Desculpem, eu mesmo errei aqui na passagem dos slides, a culpa é minha. Dessa vez não é nenhum problema do COFECOM. Mas não, também não. Dessa vez é minha. Mas o governo é um problema para a Previdência. Realmente, a minha tese fundamental é que quem provoca o déficit da Previdência é o governo. Certo? Não são os indicadores, os parâmetros internos da Previdência, né? Porque um governo que pratica uma política macroeconômica francamente recessiva não pode colher outra coisa senão a queda das receitas da Previdência. Então o governo começa paralisando todas as obras. Há um ano que está tudo muito parado, mas o investimento público já vinha caindo anteriormente. O investimento público vem caindo desde 2013 para cá, principalmente com a paralisia da Petrobras. Há uma frontal queda no investimento público. E por que isso impacta tanto? Porque o investimento público ele é fundamental para determinar o investimento industrial. E o investimento da indústria determina a maior parte dos empregos formais e de renda mais elevada do país. Quando o governo diminui o investimento, atinge a indústria, ele está atingindo a Previdência. Porque o setor de comércio e de serviços tem mais trabalhadores no mercado informal. Então, a receita, obviamente, cai, né? Mas nada disso se fala, quer dizer, é sempre o lado do gasto, é o gasto que está subindo. O governo não tem nada a ver com isso, é a população. Aliás, são os trabalhadores rurais que provocam o déficit, são as mulheres que vivem demais, certo? São os professores que querem se aposentar um pouco mais cedo, certo? Então, é uma coisa de você fazer um ajuste
para reduzir gastos, quando a gente sabe que o governo está praticando a queda das receitas há muito tempo. Arnaldo, isso precisa ser reconhecido, certo? Então, segundo ponto da política macroeconômica, o governo apostou na renúncia de receitas tributárias. As renúncias de receitas tributárias foram a principal estratégia da política fiscal até hoje. O governo sempre achou que, fazendo renúncias de receitas tributárias ou desonerações tributárias, ele conseguiria atrair os investimentos. O resultado foi pífio, catastrófico, porque o governo pratica desonerações tributárias simultaneamente à prática de uma política monetária de juros altos e de corte de investimentos. Você quer aumentar o investimento privado, mas você coloca duas outras forças contrárias ao estímulo ao investimento, que são os juros e a redução do investimento público. Resultado, não funcionou, certo? Virou margem de lucro para as empresas, né? E essas empresas tiveram essas renúncias tributárias sem nenhuma exigência de contrapartida, certo? Nenhuma exigência de investimento, nenhuma exigência de geração de emprego, de cumprimento de legislação trabalhista, de cumprimento de legislação previdenciária, nenhum componente nacional nos seus produtos, certo? Então foi dado de graça, certo? As empresas todas aumentaram suas margens de lucro e correram para os títulos públicos altamente bem remunerados e com risco muito baixo. Ora, não está atingindo a Previdência? É claro que está. Em primeiro lugar, porque está reduzindo o emprego, né? E, portanto, está reduzindo as contribuições sobre a folha, né? Em segundo lugar, porque grande parte dessas renúncias tributárias, mais de 51% dessas renúncias, foram feitas sobre as receitas da Seguridade Social. Então, bem, o governo tem que decidir, ou esse sistema é deficitário ou ele não é, né? Porque não se vai fazer renúncia tributária em cima de um sistema que já é deficitário. Isso é uma incongruência, isso é o ponto da maior inconsistência fiscal que se possa cometer. Se o sistema é deficitário, você não pode abrir mão de receitas, né? Principalmente se a renúncia de receita não está funcionando. O governo há 5 anos vem produzindo desonerações tributárias e não reverte uma política como essa, olhando para um déficit crescente. Quer dizer, você projeta um gráfico de déficit crescente e não mostra a renúncia que está por trás desse déficit, certo? Isso de fato, uma hipocrisia fiscal, desculpa, né? Esse terceiro ponto, juros elevadíssimos, já acabei de falar, juros elevadíssimos, todos os economistas que estão sentados aqui conhecem o impacto dos juros elevados. Se a nossa inflação fosse de demanda, era justificável fazer juros elevados. Mas, há pelo menos 3 anos, quem não quiser reconhecer a história da inflação no Brasil, pode olhar pelo menos para o curto prazo. Há 3 anos que a causa da inflação no Brasil é câmbio, né? Preços administrados, quebras de safra agrícola, principalmente, que geram subida de preço dos alimentos, e não excesso de demanda, porque, inclusive, o desemprego cresce assustadoramente e o PIB está caindo. E a nossa taxa de juros reduziu recentemente milimetricamente. Você está diante de uma depressão e a taxa de juros cai milimetricamente, certo? Então, não tem como. Os juros elevados inibem o investimento privado, favorecem o rentismo, reforçam a desigualdade de renda no país e reforçam o desemprego. Resultado, a Previdência é atingida nas suas receitas, né? Terceiro ponto, o câmbio valorizado. Vocês viram ontem quanto está o câmbio, não viram? 3 o quê? 3,10? 3,12? 3,12. Que câmbio é esse? Certo? Esse câmbio destrói a indústria brasileira. Certo? Destrói a indústria brasileira e, portanto, como eu já disse, se não há competitividade na indústria nacional, ela vai perder empregos. E se ela perde emprego, a Previdência é atingida, porque os empregos formais vêm da indústria, os empregos de maior renda vêm da indústria, a receita cai, porque ela está em cima da folha, principalmente. O governo resolveu reduzir o crédito público. E, por consequência, o crédito privado também está reduzido. Ora, se os bancos públicos não estão mais fazendo a política de crédito que faziam anteriormente, né, estão enxugando o crédito, por que não os bancos privados? Por que eles se arriscariam mais do que os bancos públicos? De forma alguma. A redução do crédito traz a redução do consumo das famílias. O consumo das famílias participa no PIB com mais de 60%, e é claro que qualquer redução no consumo provoca queda no PIB. E se o PIB cai, a Previdência perde receita, senhores. É assim que se faz o orçamento da Previdência. Ele é atingido pela política macroeconômica do governo. Ele não é apenas envelhecimento da população.
certo? A variável demográfica passou a ser a variável central para fazer o discurso da reforma da Previdência. E ninguém discute o que está se fazendo com a depressão no país, certo? A depressão é a maior causa. Todo mundo sabe aqui que o resultado fiscal é procíclico. Se a economia cresce, tem superávit. Se a economia regride, tem déficit. E tem déficit, sobretudo, no sistema de proteção social. O resultado, como eu já estou falando aqui, é queda do investimento agregado e da produção industrial, só para reforço, redução do consumo das famílias, que já estão num patamar de endividamento elevado, e esse consumo entra em queda também pelo desemprego e da própria queda da massa salarial. Resultado, queda das receitas de contribuição social. Essa é a hierarquia de causalidade do lado das receitas, que não apareceu, Arnaldo, na sua interpretação. Cadê a queda das receitas causada pela política macroeconômica? Para vocês terem uma ideia dos números, olha a queda do investimento do governo central. Nós tínhamos uma taxa de investimento que crescia em termos reais entre 2007 e 2010 a 35% ao ano. Entre 2011 e 2014, essa taxa cai a 0,7%. Em 2015, ela foi de menos 37,9%. Né? Quanto será em 2016? Menos quanto? Né? Então, você acha que isso não tem relação com o resultado da Previdência? Claro que tem. E não é para me dizer que é porque se está gastando mais na Previdência que não tem investimento público. O investimento público é menos de 1% há muito tempo e chama atenção para uma coisa: ninguém faz investimento com base na sua receita tributária. Isso é brincadeira. Investimento é uma estratégia de governo feita com dívida pública. A dívida pública tem que estar a serviço do investimento público e não a serviço do pagamento de taxa de juros em rolagens, certo? Porque o que hoje faz a dívida pública crescer são as operações compromissadas e as operações com LFTs, que são operações pós-fixadas, com taxa de retorno diário, com conversão diária. Elas que fazem o crescimento da dívida, como eu vou falar daqui a pouco, e não o gasto com a Previdência, certo? Então, se a dívida cresce, certo? Cresce por causa dos gastos com juros. E se o governo não investe, é porque ele tem que rolar a dívida, e a dívida hoje é uma dívida financeira. Não é causada pelo déficit primário, que, aliás, também vou mostrar daqui a pouco, 83% do crescimento da dívida no ano de 2016 foram causados por operações monetárias e pelo câmbio valorizado. O resultado primário foi a menor parte, 13% da dívida é resultado primário. Então, como assim que é a Previdência que inibe o investimento público? Que inibe o investimento público são as altas taxas de retorno da dívida pública brasileira, que precisa ser rolada numa taxa elevadíssima, a mais elevada taxa de juros reais do mundo, que beira os 7,5%, quando o mundo inteiro está com uma taxa, e isso é que é cenário internacional. Certo? Cenário internacional é você olhar para o mundo em recessão e ver que o mundo está praticando uma taxa de juros próxima de zero ou negativa, enquanto nós aqui dentro estamos praticando uma taxa que beira 7,5%, e estamos fazendo uma igualdade com o cenário internacional pelo lado da Previdência. Muito interessante. Por que não reformamos a política monetária? Para sermos iguais ao cenário internacional. Por que não é a reforma da Previdência que está sendo, a reforma da política monetária que está sendo comparada ao cenário internacional? É justamente a reforma da Previdência? Certo? Então, eu estou mostrando aqui o grau de queda da indústria no Brasil. Meus dados são de 2015, mas já fecharam os dados de 2016 recentemente, em que a indústria, né, tem uma queda do PIB em 8,3%, que foi a queda de 2015, e hoje a gente já sabe que a queda de 2016 é 6,6%. Então, a gente enfrenta uma desindustrialização. Esse quadro é muito interessante. A linha em lilás expressa o grau de desindustrialização da economia brasileira. Aqui, ó, essa linha em lilás pesa o valor anual, o valor adicionado anual da indústria de transformação. E a gente vê que na comparação internacional com as economias industrializadas, com as economias emergentes e mesmo com os países menos desenvolvidos, o Brasil foi a economia que mais se desindustrializou. Então, se a política macroeconômica impacta a indústria, por que não impactaria a Previdência? Certo? Por que no cenário da reforma da Previdência não se discute isso?
como se a Previdência fosse um problema de envelhecimento. Aí é um gráfico da receita total da Seguridade Social. De fato, a receita da Seguridade Social, Arnaldo tem razão, está caindo, né? Vem caindo, crescia a taxas decrescentes desde 2011 e começou a ter quedas reais em 2014, 2015 e 2016. A curva é clara, né? Mas por quê, né? Como eu disse, o governo desonerou demais. Esse quadro é um quadro que eu arrasto comigo por onde eu vou. Essa parte rosa, ou bege, como está aparecendo lá, mostra o tamanho da desoneração total concedida pelo governo federal. Em 2015, por exemplo, esse quadro é do Ministério da Fazenda, foi de 282 bilhões de reais. 4,9% do PIB, quase 5% do PIB. Agora, as desonerações da contribuição social estão dentro dessa parte branca do quadro. Só com a contribuição sobre a folha, 62,5 bilhões de receitas foram recusadas pelo governo. COFINS, 70,5 bilhões. Contribuição social sobre o lucro líquido, 10,4 bilhões. PIS/PASEP, vocês sabem que o PIS/PASEP financia o seguro-desemprego. 14 bilhões de renúncia. Renúncia total de receitas da Seguridade Social, 157,6 bilhões de reais, quase 3% do PIB. E o governo me diz que esse sistema é deficitário? Quer dizer, o sistema é deficitário e o governo, incoerentemente, vai nas receitas da Seguridade Social e retira 157 bilhões em 2015 e diz que o déficit em 2015 foi de 85 bilhões. Certo? Então, um déficit de 85 bilhões e uma renúncia de 157 bilhões. Então, não dá para chamar esse sistema de um sistema inviável. Não dá, né? As desvinculações da Receita da União, todo mundo deve conhecer, né? Elas são um percentual sobre a receita, que antes era de 20%, hoje ele subiu para 30%, em julho do ano passado ele subiu, quer dizer, o governo sobe a desvinculação das receitas da União, mas que são todas desvinculações da Seguridade Social. E depois diz assim, não, a gente desvincula, mas a gente devolve. Né, Arnaldo? A gente, pô, então por que desvincula? Por que aumenta o percentual da desvinculação? Eu preciso saber, deve ser um segredo dentro do governo, que isso não é discutido com a população. Olha só, eu vou aumentar a desvinculação da Receita da União, sociedade. Segura aí, o sistema é deficitário, mas eu vou passar essa alíquota de 20% para 30%. Mas não se preocupem não, que se precisar a gente devolve. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Ou então o sistema é superavitário. Se for superavitário, tem sentido. Né? Sinceramente, eu estudo finanças públicas há 20 anos. Essas inconsistências que não é explicado para nós, certo? Para o público que é atingido por isso é muito dramático para a gente, né? Porque a gente vive no escuro, certo? Então, essa desvinculação, ela vai de 30%, ela vai até 2023, certo? E a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Servidores da Receita Federal, ela estima um desvio, não é meu esse número, é da ANFIP, um desvio de receitas da Seguridade Social que passou de 34 bilhões em 2005 para 63 bilhões em 2014, certo? Então, segundo a ANFIP, foram retirados da Seguridade Social 230 bilhões entre 2010 e 2014. Ainda com os 20, sem o IVAC. Por quê? Porque se houver um impacto do 30, a estimativa é de 120 bilhões de retirada da Seguridade Social. Com o aumento da alíquota. Está aí a retirada anual. Se devolve ou se não devolve, isso é uma conta difícil de buscar. O fato é o seguinte, se vai devolver, não tire, tá certo? Não tire, deixe lá. Né? Porque é isso que paga o BPC, é isso que paga a aposentadoria dos trabalhadores rurais, e na Constituição Federal esses recursos foram reservados para pagar aposentadorias não contributivas, que parece que na reforma do governo ele está insistindo em eliminá-las. Né? Outra coisa importante, a dívida ativa previdenciária. Dívida ativa previdenciária é a soma de todos os devedores da Previdência, de tudo aquilo que os sonegadores, né, os que praticam elisão fiscal, os que atrasam o pagamento, se representam para nós. Né? Qual é só a dívida ativa previdenciária?
Em 2015, ela estava em 350,6 bilhões de reais. Bilhões de reais, certo? Desse total, o governo só recuperou 0,3%. Olha, isso aqui é o paraíso dos sonegadores da Previdência. Ninguém precisa pagar, não. Uma dívida de 350 bilhões que o governo só recupera 0,3%, as empresas podem ficar à vontade. Não é? Sonegador pode tomar sol debaixo de um coqueiro, ele não é perturbado com isso, certo? Então o governo não se mostra nem apto e nem desejoso de cobrar essa dívida. Além de não se mostrar apto de cobrar essa dívida, pratica desonerações tributárias, pratica DRU e depois diz para a sociedade: me desculpem, mas vocês vão ter que passar por um sacrifício. Vão se aposentar mais tarde, vão contribuir por mais 25 anos e depois, quem sabe, terão uma aposentadoria integral aos 72 anos. Mas isso são os padrões europeus. Nós temos que seguir os padrões europeus. Não são os padrões europeus. Vou entrar logo no assunto. Não são os padrões europeus. Por que não são os padrões europeus? Porque existem muitos países na Europa, depende de que país você está tomando como referência. Vamos falar assim, padrão da OCDE, calma, a OCDE é bem heterogênea. Assim como a América Latina é bem heterogênea. Tem vários tipos de sistemas previdenciários lá. Alguns são apoiados no trabalho, outros são pagos com recursos tributários de toda a sociedade para bancar um sistema de proteção social. Então depende com quem você está dialogando, certo? Muitos países na OCDE utilizam uma idade mínima e uma idade de referência, que são coisas diferentes. A idade mínima permite que um europeu se aposente antes dos 65 ou dos 66 anos com uma aposentadoria parcial. A idade de referência, que é o tal 65, 66 anos, né, são idades para obter a aposentadoria integral. Certo? Então tem uma diferença entre idade mínima e idade de referência na Europa. Aqui nós vamos ter, pela proposta do governo, que eu espero que não passe, né, 65 anos de idade como uma idade única para todo o país, independente de sexo, independente de localidade em que esse indivíduo tenha passado a vida dele de trabalho, né, seja ele do Nordeste ou de Santa Catarina, né, nós vamos igualar, portanto, um trabalhador nordestino no campo, no Maranhão, com um trabalhador urbano na Noruega. Tá bom para nós? É esse o parâmetro de comparação que a gente precisa para a sociedade brasileira? Segundo ponto da comparação internacional, tá? Segundo ponto é que lá na Previdência Europeia, né, me perdi no caso do trabalhador rural, eles estão fazendo uma reforma recentemente, inclusive sob conselho do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da OCDE, que é garantir uma aposentadoria básica para todos. Uma aposentadoria básica significa dizer o que lá? Que se o indivíduo contribuiu durante a vida toda, mas não conseguiu contribuir sempre por insuficiência de renda, ele tem direito a uma aposentadoria básica, certo? E existe uma aposentadoria não contributiva, que é para os deficientes e para aqueles que jamais contribuiriam por completa insuficiência de renda por estarem na extrema pobreza. Essa é que é a tendência internacional. É um BPC que nós conseguimos em 1988, porque nós estávamos na vanguarda. É isso que vai ser anulado agora, certo? Então nós estamos, na verdade, desculpa, Arnaldo, na contramão do que está acontecendo na Europa, tá certo? A Europa, que aprendeu com a crise, que percebeu que ajuste fiscal não funciona na Grécia, não funciona na Espanha, não funciona em Portugal. O FMI, né? O FMI deu um pito em Davos no ministro da Fazenda, dizendo para ele: mas o que é isso? Você tem que brigar pela renda dos trabalhadores no momento de crise. Você tem que olhar para a desigualdade social. Não é possível fazer ajuste fiscal quando há desigualdade social e quando há pobreza por depressão. Foi isso que ele ouviu. E os artigos do FMI mudaram completamente de 2012 para cá. Posso até citar os autores dos livros, né? Dos artigos, inclusive, quem quiser, quem tiver interesse para ler depois, pode ler depois alguns autores importantes dentro do FMI que estão escrevendo com um sinal completamente contrário à reforma que está acontecendo no Brasil, certo? Que ela é restritiva, ela tá dificultando o acesso por diagnosticar que o problema é excesso de gasto, né?
Então, não é só ali, tá? Não é só ali. O Chile fez uma reversão nas suas expectativas com a Bachelet sobre Previdência, né? No Chile, por exemplo, a partir dos 65 anos, quem tiver aposentadoria, e quem não tiver aposentadoria e fizer parte dos 60% mais pobres da população, tem direito a um pilar básico. Na África do Sul, por exemplo, a África do Sul instituiu uma aposentadoria universal para os seus idosos, sem vínculo prévio, e a Bolívia, que é a nossa vizinha, ultrapassou a taxa de cobertura previdenciária do Brasil, hoje a segunda mais alta da América Latina, graças ao que eles chamam renda de dignidade, que usam os royalties do gás para oferecer aos anciãos aposentadoria universal, certo? 18 países adotaram aposentadorias não contributivas aos 65 anos na América Latina. Então, quer dizer, quem disse que a gente está indo como o cenário internacional está caminhando? Não, nós estamos andando no sentido oposto, ou seja, o mainstream brasileiro, né, ele está com um receituário muito atrasado com o cenário internacional. Certo? Eles estão conseguindo ser mais estranguladores da economia e mais anacrônicos na Previdência do que as próprias instituições multilaterais. Leia-se FMI, Banco Mundial e OCDE, certo? Então, eu acho que os argumentos... Está aqui. Os argumentos são outros, né? Agora, vou falar de uma coisa que é preciso ser esclarecida aos brasileiros, porque quem olha os relatórios do Banco Central toma um susto. Tem uma coisa lá chamada disponibilidade do governo federal no Banco Central, ou seja, disponibilidade do governo federal na conta única. Tá? E o que se percebe? Que essa disponibilidade, ela vem subindo ao longo do tempo. Aí são disponibilidades a preços de 2016. Elas estão medidas até novembro, que foi o último relatório que eu peguei. Valor da disponibilidade no Banco Central, 901 bilhões de reais. Certo? Isso é liquidez na conta única, né? A notícia que a gente tem é que esses recursos se chamam colchão de liquidez. E que esse colchão de liquidez existe para sinalizar aos aplicadores no mercado financeiro de que, evidentemente, a taxa de juros ela é crível, ela é factível, porque não basta praticar a mais elevada taxa de juros reais do mundo, você tem que torná-la crível. Você tem que dizer ao mercado que se o mercado precisar converter títulos em moeda, ele tem liquidez na conta única do governo. Agora, no momento de depressão, um colchão de liquidez de 921 bilhões de reais? Né? O que são esses recursos? Esses recursos são superávites primários acumulados de períodos anteriores, e vendas de títulos públicos que não são utilizados na economia, né, mas cujos recursos ficam retidos na conta única. Por quê? Porque são títulos que são lançados para enxugar a liquidez no mercado interbancário. Né? Então, você vai acumulando na conta única uma liquidez desse tamanho, quer dizer... Você diz para a sociedade, precisamos fazer um ajuste fiscal, precisamos fazer uma economia de corte de gastos, que leva a um desemprego de mais de 12 milhões de pessoas, 12,3 milhões de pessoas, e o governo mantém. Quer dizer, você deixa todo mundo numa insegurança mortal, os empresários, os trabalhadores numa insegurança brutal, e dá total segurança ao mercado financeiro, com uma liquidez fantástica. Certo? Isso sem contar, né, os recursos no BNDES que são devolvidos ao Tesouro Nacional porque não foram utilizados. 500 bilhões de reais, 100 bilhões foram devolvidos ao Tesouro Nacional para montar um superávit primário, porque o BNDES não vai usar o recurso. Certo? Então, quer dizer, discutir reforma da Previdência sem discutir as inconsistências da política macroeconômica para um momento de depressão é um equívoco. Né? Já vou passar aqui. Então, a minha hipótese 2 é o seguinte: se essa reforma é isso, né? Se essa reforma vai privar os brasileiros, vai dificultar o acesso às aposentadorias, né? A que interesses ela realmente atende? Então, a minha hipótese é o seguinte: tem 4 grupos sociais que se favorecem. O primeiro grupo são os bancos, porque os seus fundos de previdência privada complementar ampliam suas carteiras enormemente quando a Previdência entra em reforma. O governo não precisa nem fazer a reforma, basta ele anunciar. Anunciando, ele já está aumentando as carteiras dos fundos de previdência complementar privados.
né? Eu vou mostrar os números depois. Em segundo lugar, os proprietários de títulos públicos. Claro que são eles também. Por que os proprietários de títulos públicos? Porque quanto mais o governo cortar os gastos primários, mais reserva financeira ele terá para pagar juros. Maior a disponibilidade. Então, achata os gastos com a Previdência, que são considerados os mais elevados gastos depois dos juros, para poder sobrar reserva suficiente para tornar a taxa de juros crível, a mais elevada taxa de juros crível. Terceiro, os burocratas da máquina pública, que estão alinhados com o mercado financeiro, certo? Existe esse alinhamento. Depois eu vou mostrar aqui a agenda do secretário de Previdência, certo? E, em quarto lugar, as bancadas no Congresso, que pactuam com os lobbies que negociam os votos, ou não? Ou não? A gente vai esconder o que já está descoberto. A atuação dos lobbies dentro do Congresso, quanto será que custa um parágrafo, um pedaço de um artigo dentro de uma reforma da Previdência no Congresso? Quanto é que é isso? Certo? Vamos abrir o jogo, gente. O discurso não é só técnico, né? Os interesses por dentro das bancadas, sei lá, bancada da bala, existe bancada de tudo no Congresso. E a gente conhece como isso funciona, né? Os cientistas políticos cansam de mostrar isso. Os lobbies por dentro construindo as leis e as emendas constitucionais. Então, todo mundo sabe, porque saiu inclusive no WhatsApp, etc. e tal, isso foi comprovado, que a agenda do secretário de Previdência, desde que o presidente Temer assumiu, era uma agenda de reunião com os bancos. Tudo bem que seja uma reunião com o JP Morgan Private Bank, com o Fitch Rating, com o Banco Santander, com o FMI, com o Fórum das Empresas, né, com o Bradesco, né, com o Wellington Management. Tudo bem. Mas o que acontece? É que apenas às vésperas, no dia 5, a proposta foi no dia 6, só na véspera houve um debate da Previdência com representantes das centrais sindicais. Está desequilibrado esse jogo. Esse jogo está desequilibrado. Então, quem publicou isso nas redes sociais acabou chegando a uma conclusão que é interessante. A reforma da Previdência não vem para sanar as contas públicas. Ela vem para que você seja obrigado a contratar uma previdência privada. Certo? É claro que ela não vem para sanar, porque no curto prazo vai aumentar o déficit. Nós sabemos disso. Por que nós sabemos? Porque a receita vai cair imediatamente. As pessoas vão dizer o quê? Diante dessas regras, por que eu vou contribuir? Contribuir para não usufruir? Vou desistir? Como é que eu vou me aposentar? Como que eu vou ter essa expectativa de viver até os 65 anos? Como que eu vou poder ter expectativa? Eu que mal tenho uma carteira assinada há 8 meses a cada 12 meses, como é o caso do Brasil, como é que eu vou contribuir ininterruptamente por 25 anos? Os trabalhadores não conseguem contribuir ininterruptamente por 49 ou por 25 anos no mercado do trabalho. Cadê as estatísticas do mercado de trabalho para definir essa decisão? Cadê as estatísticas do SUS para definir essa decisão? Será que só interessa as estatísticas demográficas? Certo? Então, quer dizer, vai haver uma queda de receita, porque as pessoas vão desistir. As pessoas de baixa renda vão desistir. E as pessoas de renda alta vão dizer, vou fazer o meu pé de meia num banco privado. Porque é mais seguro, eu posso me aposentar com 55, 58 anos, dependendo do que eu conseguir juntar, 60 anos, e talvez eu não alcance nunca essas regras, inclusive porque a idade mínima é móvel. Ela é móvel, ela não é de 65 anos, ela vai subir a cada vez que a expectativa de vida aumentar em 1 ano. E a coisa que mais o IBGE faz na vida é aumentar a expectativa dos brasileiros. A gente entra em depressão, entra em doenças que estão se espalhando no país, como febre amarela, chikungunya, dengue, etc., mas a nossa expectativa de vida sobe, violência aumenta e a expectativa de vida sobe. Então, o que é com certeza, a certeza que a gente tem é que essa idade mínima não será de 65 anos, daqui a 5 anos ela será de 66, daqui a mais 5 anos, 67. As pessoas vão olhar e vão dizer, não, vou contribuir para um banco privado. Então, os bancos privados vão se favorecer, né? Está aqui o favorecimento que eles não se ocultam, né? Eles deixam isso explícito, isso saiu no Valor Econômico, né? Entre janeiro e outubro de 2016, o sistema privado captou 42,9 bilhões em novos recursos, uma alta de 21,2% em relação a 2015, antes mesmo da reforma da Previdência aprovada. Quer dizer, não precisa nem aprovar não.
Já fez o efeito, certo? Já está lá. Aí nesse gráfico eu estou mostrando quem são os detentores dos títulos públicos no Brasil. Reparem que os maiores detentores de títulos públicos é a turma aí que está em verde, são os fundos de previdência. Os fundos de previdência. Então, uma das respostas que o governo dá, e que foi colocada aqui pelo Arnaldo também, é que é preciso fazer essa reforma da Previdência para aumentar a poupança. Inclusive a poupança dos fundos de previdência, certo? Porque aí o crescimento virá. Eu quero saber como é que o crescimento vai vir se esse dinheiro está todo aplicado em títulos públicos. Por um acaso essa poupança vai para o BNDES para virar investimento? Não. O BNDES tem alguma conexão com as poupanças feitas pelos cidadãos brasileiros? Coisa nenhuma. A poupança é totalmente financeira. A poupança fica em títulos públicos, não se converte a investimento. Olha, perdão economistas que acham que a poupança precede o investimento. No Brasil não precede. Porque a maior rentabilidade das poupanças no Brasil são títulos públicos. E não vão sair dali. Não vão sair dali em função da enorme liquidez, da segurança incondicional que o Banco Central dá. Inclusive, com relação ao câmbio, gente, o Banco Central gastou em 2015 quase 90 bilhões de reais com operações de swap cambial. Para dar proteção, 5 minutos? Gente, olha, ele está diminuindo meu tempo, hein? Exijo equidade. Exijo equidade. Então, o Banco Central gasta 89 bilhões de reais com operações de swap cambial só para proteger os investidores em dólar, para proteger a dívida em dólar, o passivo em dólar das empresas que estão endividadas. E quer dizer que 79 bilhões de reais para operações de hedge. Quanto é mesmo dessa da Previdência? Nesse ano foi 85 bilhões de reais. Ninguém fala nada. Ninguém compara nada. Olha, eu quero comparações internas. Não é preciso comparações internacionais, não, porque também perde nas comparações internacionais. É preciso comparar o que a elite brasileira está ganhando com o que o pessoal de até 3 salários mínimos recebe de renda. Porque 93% da renda de aposentadoria são 3 salários mínimos. Quer dizer que a gente pode gastar, como gastou ano passado, entre 350 e 400 bilhões de reais, com juros, sem nenhuma exigência de contrapartida. O que é que se exige de um rentista? Que ele aperte 2 botões no computador. Ele vai receber a mais elevada taxa de juros reais do mundo, certo? O que é que se exige de alguém que vai receber uma renda previdenciária? 25 anos de contribuição, 65 anos de idade e uma idade média móvel, certo? Uma idade mínima móvel. O que é que se exige de alguém que vai receber um BPC, um benefício de prestação continuada? Que ele seja extremamente pobre e prove essa extrema pobreza. E o governo vai reduzir esse acesso ao benefício, porque ele vai aumentar a idade de acesso ao BPC de 65 para 70 anos. E nós sabemos, pelos números, nós sabemos perfeitamente que 520 mil idosos perderiam o BPC se essa medida tivesse sido instituída em 2016, pelos próprios relatórios do BPC. Em 2015, desculpa, pelo próprio relatório do BPC de 2015. Quer dizer, se a regra entrasse em vigor, 520 mil pessoas estariam sem receber esse benefício. Então, é uma reforma extremamente excludente, tá? Mas o que justifica realmente a reforma da Previdência? O que justifica? O aumento demográfico, o envelhecimento da população, o argumento fiscal que foi colocado aqui. Só um instantinho aqui. Vou mostrar para vocês qual é de fato o maior gasto. Se o problema é reduzir a dívida pública, porque o que foi dito é o seguinte, o que é dito pelo governo é o seguinte: a reforma da Previdência reduz a despesa com juros. Senhores, o que determina a taxa de juros nesse país? Se fosse por isso, a taxa de juros tinha que ter caído há muito tempo. Ela tinha que ter caído, por quê? Porque ano passado e nos anos anteriores, nós tivemos resultados fiscais muito melhores, certo? Entre 2004 e 2010, 2011, certo?
O resultado fiscal era de superávit primário. O superávit primário foi começar há pouco tempo, né? E a taxa de juros, ela ia caindo, certo? Em termos reais, ela foi caindo. Agora a taxa de juros começou a subir e a gente sabe que o governo cortou gastos, sim. Cortou o gasto social. É fácil verificar, por exemplo, que quando você mede o gasto em termos de PIB e em termos per capita, você vê redução no gasto social. É porque eu não trouxe todos os números aqui, que ia entulhar de gráficos, etc. Tá? O ajuste fiscal está sendo feito há um certo tempo. O que está crescendo no gasto é aquele acréscimo demográfico, certo? Porque os reajustes no orçamento da saúde, no orçamento da educação, né, isso... A educação até que não, mas no da saúde, o gasto com saúde está congelado em 1,7% do PIB há muito tempo. Quer dizer, quando você faz uma relação per capita ou com o PIB, né, o nosso processo de ajuste já vem aí sendo feito, certo? Aqui porque tem que falar e tem que provar, né? E a economia tem que provar. Aqui estão os determinantes, os fatores condicionantes da dívida líquida do setor público. Se vocês conseguirem enxergar, esse dado é a posição em dezembro, certo? A dívida líquida total aumentou em 607 bilhões de reais. Desse total de crescimento, 372 bilhões foram causados por juros. 156,8 bilhões foram causados por câmbio e 85 por gasto primário. Então, o que está determinando o crescimento da dívida? Se 83% do crescimento da dívida no passado foi determinado por essas duas variáveis, câmbio e juros. Tempo, Denise. Tá, vou finalizar aqui. Infelizmente, eu não vou poder me estender muito, mas eu só quero dizer uma última coisa. 2 minutos, você me permite? Nós temos um estudo que foi feito por uns 25 economistas. O governo tem nota técnica, nós vamos ter 2 livros que vão ser publicados. Esses livros, eles foram feitos por mais ou menos 25 economistas e vão ser editados pela Anfip e pelo Diese. E lá tem uma reunião de argumentos contrários à reforma da Previdência. Os argumentos em contrário. E um dos artigos que está lá foi construído por engenheiros e matemáticos que estudaram as projeções do governo entre 2002 e 2014 para ver se elas tinham alguma relação com a realidade, né? Se elas eram fiéis ao que efetivamente tinha acontecido. Porque já que o governo insiste em dizer para nós que em 2060 essa coisa vai explodir, a população vai explodir, o déficit da Previdência também vai explodir se a gente não fizer a reforma, então vamos ver se as projeções que o governo fez para trás corresponderam à realidade. Porque se ele tiver acertado, as projeções para frente podem estar até certas, né? Aí o que a gente faz lá? A gente pegou as projeções da LDO que o governo fez a cada ano e comparou com o efetivamente realizado. Qual é a surpresa? Erro total. Explosão de erro, né? Para ficar só no ano de 2012, 2013, 2014, 2015... aquelas curvas ali mostram o tamanho do erro, né? Por exemplo, quanto em 2002 foi a previsão de déficit para 2012? Está na faixa azul. Quanto em 2003 foi a previsão de déficit para 2012? Está na faixa azul. Entenderam o gráfico? Então, o resultado é uma explosão do erro quanto mais distante fica o ano da estimativa. Certo? Então, prever 2012 em 2002 implica numa explosão do erro entre o que o governo previu e o efetivamente verificado. Certo? Aí a gente pensou assim, poxa, mas o que está causando essa explosão tão grande do erro? Em primeiro lugar, o modelo que o governo utiliza não é confiável, porque mostra sempre, persistentemente, uma subestimação de receitas e uma superestimação do gasto, né? Então, por que isso está acontecendo dessa forma? E nós fomos analisar. Uma das razões, podem ter outras, mas uma das razões é que o governo usa a PNAD de 2009, que é um ano de crise, convenhamos, um ano de crise internacional. O governo usa as referências de mercado de trabalho da PNAD de 2009 e projeta para o futuro.
certo? Congelado, como se aquele retrato, né, de 2009 valesse para o futuro, né? E mais, durante todo esse período em que o governo errou nas suas previsões, me corrijam se eu estiver errada, nunca veio a público explicar por que ele errou. Olha só, eu previ um déficit, mas não era déficit não. Ou pelo menos não era do tamanho que nós prevíamos, certo? Então, o governo só consegue aproximar um acerto quando a previsão é de curtíssimo prazo. 1 ano, 2 anos, ele consegue beirar. Quando a previsão supera 4, 5 anos, o erro é enorme. Então, a gente tem que ter uma explicação qual é a modelagem que o governo utiliza para fazer as projeções para 2030, 2040, 2050, já que para trás o previsto estava absolutamente inconsistente com o realizado. Certo? Então, coisas como essas têm que vir a público, têm que ser esclarecidas, a população tem que ser esclarecida sobre por que os números são aqueles. Certo? Então, eu já estou aqui espremida pelo tempo, mas eu quero dizer 2 coisas que no debate, por favor, não pode faltar. O que nós vamos fazer com as aposentadorias especiais, que são aquelas aposentadorias concedidas aos trabalhadores que trabalham em ambientes insalubres e sob risco, e o que nós vamos fazer com as aposentadorias por invalidez. O governo resolveu que ia afetar particularmente esses trabalhadores. Aí eu pergunto para vocês, é possível nós atingirmos tão frontalmente os mais pobres e os mais fragilizados no ambiente do trabalho, quando nós pagamos, dentro deste orçamento que se diz limitado, uma conta de juros que em 2015 correspondeu a 8,5% do PIB, 501 bilhões de reais? Essa reforma está muito desigual e muito sem parâmetros. Obrigada pela paciência de vocês. Obrigado, Denise. Parabéns pela exposição.